Estamos aí nos aproximando, dia 28, prazo da CPMI do INSS, que Vossa Excelência compõe. E tem aí a possibilidade do ministro André Mendonça prorrogar ou não, julgando uma obstrução do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Qual que é a sua opinião? Vai continuar ou acabou para a CPMI do INSS? Bom, primeiro a gente tem que, Vossa Excelência, essas coisas aí é uma coisa meio também retrógrada, né? Vamos deixar de lado, né? Colono lá do interior de Caxias do Sul, então pode me tratar como tu, que é como a gente gosta de ser tratado. Bom, sobre a CPMI a gente tem que fazer um pequeno, digamos, disclaimer aí. O que aconteceu? Lá atrás ainda a gente queria ter a CPMI, só a oposição acionou, né, Emílio? Sim. Assinou a CPMI, isso já é um indício de que, já né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí só nós assinamos. A CPMI, o governo tentou, depois que ninguém tinha assinado, tentou colocar o presidente e o relator. Nós conseguimos uma vitória épica, aliás, eu acho que foi a nossa maior vitória como oposição, que nós somos em poucos durante os 4 anos até agora de mandato. Aí depois, durante a CPMI, eles dizem que tem que investigar, né? O governo tem que investigar, que tem muita coisa para aparecer, que a culpa é do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro roubava pro filho do Lula e passear na Europa. Nunca essa é a lógica. E pro irmão também. Isso. Sim, o sindicato do irmão do Lula teve 500 milhões, meio bilhão. E o Bolsonaro ajudava. Foi eu que ajudei. Roubava pro PT. Isso. Essa é a lógica. Vocês estão dando risada em casa, tá dando risada, Emílio, mas é isso que eles defendem na CPMI, tá? Sim. Essa é a linha de argumentação. E aí nós conseguimos, em poucas horas, 1/3 das assinaturas, tanto da Câmara quanto do Senado, para prorrogação da CPMI. Que, teoricamente, era uma coisa meio automática. Afinal, todo mundo quer investigar. O problema é que o governo e o Centrão não querem. E aí nós precisamos de uma sessão do Congresso Nacional, que é uma sessão conjunta das duas casas, principalmente para deliberar sobre vetos presidenciais, e aqui entra a questão da dosimetria que o Lula vetou, e o Alcolumbre, muito esperto que é, não está convocando essa sessão para que termine a CPMI e que ela não possa ser prorrogada. A oposição buscou junto ao ministro, ao STF, melhor dizendo, entrar com recurso, e a gente está no aguardo do André Mendonça julgar se é positivo ou não essa prorrogação do CPMI, porque a gente tem muito o que investigar. Inclusive hoje a gente viu aí notícia do Metrópolis mostrando que o filho do presidente da República viajou de graça. Veja você, né? Tem que ter uma amiga assim, Emílio. Sim. É pra viajar lá. Pagava não era de qualquer classe. Não. First class. Você acha que vai Emília, pô. Só first Do quê? Vai viajar de econômico? É lógico. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado mesmo o cara viajar de primeira. E a diária era 37 pau diária por pessoa onde ele estava. E tudo pago pela Roberta Lucifer, lá que até hoje eu não aprendi o sobrenome dela. Singer. É, isso aí, é meio complexo. Lá no Rio Grande do Sul não tem esse tipo de sobrenome aí, mas enfim. Aí foi tudo pago por ela. Nós tentamos na CPMI quebrar o sigilo dela, convocar ela. E adivinha quem não quis, Emílio? Quem não quis? Eu não vou deixar pra tu. Quem não quis? O governo, os aliados do governo. Ô Maurício, mas o que os caras argumentam? Porque assim... Que ela não tem nada a ver. Não nesse caso. Por que você acredita que o governo quer parar a investigação? Porque assim, quando a gente fala INSS... A gente fala dos velhos, a gente tá falando, o Emílio, né, como bom representante aí da terceira idade. Lá vem a baleia querer falar. A baleia tem direito. Sem piadinha, velhinho. Pera aí, tô falando sério. Representante dos hipopótamos agora. Ele quer falar pra ele. Eu tô aqui, elefante santo. Vai, sem piadinha. Quem é esse rocambole, hein? O cara tá morrendo de fome. O Testa também você perdeu o posto de puxa-saco, porque o Testa também tá terrível. O que você acha que o governo não quer? Porque assim, a gente fala INSS, fala de dinheiro de aposentado, e aí os caras não querem, né? Você falou, só a gente que é oposição que teve assinatura. Quando você chega para pedir assinatura, por que ele fala, não quero investigar? O porquê? Porque assim, a gente desconfia. Mas deve ter alguma palavra. Tese do governo, que a tese do governo é a realidade. A tese do governo é que eles dizem que a Polícia Federal já está fazendo o seu trabalho, está investigando. Só que na Constituição Federal, a prerrogativa parlamentar é fiscalizar o Executivo e legislar. Ou seja, fiscalizar o Executivo, por óbvio, passa por investigar desvios do INSS. Agora, nós que somos bolsonaristas, Emílio, o presidente Bolsonaro, lá vem ele dia também. 18 de janeiro de 2019, ou seja, com 18 dias de mandato, ele publicou uma MP, uma medida provisória 871, que fazia que esses descontos deveriam ser todos os anos. A pessoa tinha que ir lá e dizer de novo que ela queria ser descontada. Eu lembro. Foi pro plenário lá. Caiu. E aí
caiu. Então, vejam vocês que, segundo a esquerda, o governo, eles queriam que a culpa fosse do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro foi quem mandou uma medida provisória para evitar esses roubos. Então, senador, ou deputado, Tá desculpa. profetizando, isso aí, vamos lá. Você vai candidato? Não, eu vou a deputado. Lá no Rio Grande do Sul, é o Marcel e o Sanders são nossos candidatos. Então, o que eu digo é o seguinte, qual é o caminho? Porque, no final de tudo, a gente que vota mal. Porque vocês que escolheram, você que escolheu o presidente da Câmara. Sim. Se o presidente da Câmara fizer merda, você que fez merda. É lógico. Só que no discurso, só um joga com o outro, só joga no discurso. Só, o governo, não sei o quê. Mas no final, eu agora estou me redimindo tudo que eu votei errado. Estou na quaresma, vou sair da treva para a luz. E vou mudar totalmente a maneira com que eu voto. Porque o que a gente precisa é o caminho. Porque não adianta nada chegar aqui, porque não, a culpa é do Alcolumbre. Pô, quem que colocou o Alcolumbre lá? A turma que tá lá. Quem? Ótima pergunta. Os políticos que a gente votou. O político que a gente Mas votou. ninguém A gente se elege votou. por osmose, concordamos, né? Correto. Mas o que acontece? Vamos ensinar os caras. Qual é o caminho? Qual é o caminho que a gente tem que ter para se mudar isso? Caminho... É isso que é o negócio, porque não adianta ficar. Porque senão fica. Lenga-lenga. Vai ficar puta lenga-lenga e não chega a nada. Emílio, Exatamente. Você entendeu? Entendi perfeitamente, já tenho a solução, se tu quiser a solução. É isso a que eu solução, nós, da oposição, o que acontece? Muito parlamentar, tu deve lembrar, o Sami deve lembrar, a turma deve lembrar, quando foi eleito o Congresso Nacional, o que se dizia? Olha, a oposição elegeu 300 deputados. Isso. Todo mundo dizia que 300 conservadores entraram Agora lá, vai. Agora vai. É. E aí o que aconteceu? Vai se passando o tempo e a gente vai ver, pô, aquele conservador não é tão conservador. Exato. Esse cara votou a volta do DPVAT, que foi lá em 2000. Tem votações, né, que vai decepcionando. Eu criei um site, Emílio, placarcongresso.com. placarcongresso.com. Você pode ver todos os votos dos parlamentares lá. Boa. E aí a gente criou uma tabela, é um robô, obviamente, que faz isso, né? Um amigo meu que é programador para uma empresa, inclusive da Inglaterra, porque eu não teria capacidade intelectual de desenvolver uma coisa assim. Mas lá, quando tem, por exemplo, eu usei o caso da volta do DPVAT 2024, começo de 2024. O governo ofereceu 6 milhões de reais em emendas para quem votasse favorável à volta do DPVAT. E aí a gente tem muito conservador que se vende como conservador que votou a volta do DPVAT. Quem? Então, não, entra lá no site que tem por projeto, tudo certo. E aí a gente tem um ranking lá e tu consegue ver quem é oposição, quem é centrão e quem é governo. Então tem muita gente, se você for entrar no seu estado lá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que você vai entender que tem gente lá no Rio Grande do Sul, Emílio, que patrocina vídeo xingando o governo e que vota com o governo. Ô, Marcão, É isso que a gente tem Porque que... tem emendas, porque vota... Emendas. Aí vamos lá. Então, essa é a questão. É o que o povo quer saber. Por que o cara entra como conservador e depois vai perdendo a Essa essência? pergunta ela é ótima. Existem três tipos de emendas. As emendas individuais, que o parlamentar recebe, se ele é oposição, governo, ele recebe igual. Emendas individuais. Todo parlamentar brasileiro, em média, recebe 37 milhões, tá? Putz! 37 milhões. Mas isso é para tu destinar para hospitais, enfim. Mas 37 Sim. milhões. Por O cara faz o que ele deputado. quiser, né? Isso. Não, Faz o tem que que ele ser quiser. 50% para saúde, tem regras. Mas dentro da saúde ele faz o que ele quiser. Vai pro hospital que Precisa ir- favorece... ele Ele pode escolhe. pegar um hospital ruim, que não tem uma boa Pode. histórico, e dar Pode. enxurrar de dinheiro. Aí tu tem essa emenda que todo mundo tem. Tu tem a segundo tipo de emenda, que é a emenda por estado, como se fosse, tá? O Acre recebe 500 milhões igual a São Paulo. Esses 500 milhões são distribuídos entre os parlamentares do Acre e os 500 milhões distribuídos entre os parlamentares de São Paulo. Então você imagina, o Acre, eu estou usando como exemplo que é um estado pequeno, 8 deputados federais, 3 senadores. Eles distribuem entre eles, entre 11, R$500 bilhão por ano. Em São Paulo, que são 70 deputados e 3 senadores, distribui igualmente. Então tem essa questão de ser igual. E tem o problema. O problema são as emendas de comissão, que é o orçamento secreto, que é onde, por exemplo, o cara que ia votar favorável à volta do DPVAT iria receber os 6 milhões. Pagaram, ele muda o voto. Pagaram, ele muda o voto. Então, por isso que eu digo, tem como saber o histórico do parlamentar. Uma coisa que eu mais ouvia quando eu fui eleito lá, eu era vereador no interior, fui eleito deputado federal. Dizia, por favor, Marcon, não muda. E ninguém abre mão, né?
de emenda, o problema é se tu abrir mão, Emílio, vai para outro. Isso aí, é isso aí. O jogo. Sistema, o jogo. É isso. O jogo aí, jogado. Não, o fundo eleitoral foi eleito sem fundo. Sou deputado federal mais barato do Brasil. Eu sei, mas eu tô falando. O argumento Ninguém abre mão dessa grana, porque aquilo lá você vai comprar o voto praticamente. Depende. É um voto que você compra diretamente na sua base. Quando eu vim aqui, pro hospital, para não sei o quê. Ninguém quer abrir mão. Quando eu vim aqui, fala que não vai abrir mão. E é tudo nosso dinheiro, né? Quando eu vim aqui a primeira vez, tu não tava, Daniel. Zuzu. Eu disse pra ele que agradecer a emenda é que nem tu agradecer o caixa eletrônico por receber o teu salário. Essa é a lógica. Porque a emenda foi tirada, obviamente, dos impostos das pessoas. Então o político que faz propaganda por causa de emenda, ele tá trocando a emenda, que é o dinheiro das pessoas que foi arrancado através de imposto, tá devolvendo uma migalha e a pessoa ainda tem que agradecer. Essa é a lógica da emenda. Então existem métodos para tu distribuir emenda também, né? A gente tem, por exemplo, eu fiz a emenda do 1 milhão, que é para contemplar os municípios pequenos que ninguém dá bola porque não tem voto. Sim. Ninguém sabe disso. Município pequeno não recebe emenda no Brasil. Sabia disso, Semi? Eu acho que nem devia existir esse município. Não, eu também acho. Porque devia juntar um monte de... Claro. Paulo Guedes tinha isso. Vereadores. Isso é um esquema para o dinheiro ficar mais sem supervisão. Mas existe. Existe, mas não deveria existir. Eu concordo contigo, até porque são pelo menos 9 vereadores, o prefeito, o secretário, tudo vai, né? Deputado, eu sei que você é um cara positivo, é um cara que tem a voz lá, um cara que fala, tem muito fã. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito nesse Brasil, não. A gente já desistiu. Eu acho que esse Brasa aí... Tem jeito. Esse Brasa, ele vai daqui pra pior. O que você acha, Jess? Eu ainda acredito. Você tem fé? Eu tenho Você tem fé e esperança? Tem gente lá lutando. Eu acho que tem um pessoal acordando aí o Brasil e que, quem sabe, a gente tenha uma mudança. Mas aí, o deputado falou muito sobre as emendas, mas a minha dúvida é, a pergunta do Emílio pegava um ponto central. Quando a gente olhava a eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado, o próprio partido do senhor, o PL, ele argumentou muito que tinha ali uma situação que estava sendo negociada, que ia ter comissão. E assim, vamos ser sinceros, comissão não serve para nada. O que importa mesmo é quem está com a cadeira ali, quem está na cadeira de presidente com a caneta na mão. O senhor apoiou o Hugo Mota e Alcolumbre? Se não servisse para nada, não ia ter tanta disputa. Me desculpa, nós temos essa... Mas serve menos, não é tão importante. Não adianta nada na hora de pautar um impeachment. Nós, em 2000, no primeiro ano dessa legislatura no Senado, nós tivemos estratégias diferentes. No Senado, o Rogério Marinho, que é um grande líder. Bom senador. Excepcional. Bom. Esse aí... Marinho é ponta firme. É o cara. Esse é nota 10. Nota 10. Nós tentamos fazer uma oposição à época ao Rodrigo Pacheco, né? Todo mundo lembra. Nós perdemos ali, tivemos 30 e poucos votos e nós perdemos. Perderam feio. Feio. Nós fomos varridos do Senado. Nós passava tudo, porque a comissão é um lugar que tu tranca projeto. Vou te dar um exemplo, Emílio. Eu estava na Comissão de Viação e Transporte e que tinha um projeto lá para... tornar crime que o Uber não tivesse troco em dinheiro. Então tu entrava no Uber, tu dava, a corrida deu 15 e aí tu só tinha 20 e o cara não tinha 5. O cara ia responder processo. Esse era um tipo de projeto que trabalhador, o cara que está no aplicativo. Que eu consegui enterrar na Câmara dos Deputados em comissão. Então, lá no Senado tudo passava. Então, chegou-se a um entendimento que não se tinha força para eleger presidente das duas casas. O presidente Bolsonaro nos pediu, eu tenho esse áudio do presidente Bolsonaro, eu sou um soldado, então soldado obedece líder, senão tu não precisa ter líder. Pediu que se votasse no Hugo Mota, que nós teríamos as comissões e, enfim, os espaços que ali deveriam ter. E nós temos esses espaços, por exemplo, a CCJ, a gente teve com a Carol Detani, a gente teve vários, o Nicolas foi presidente da Comissão de Educação, conseguiu aprovar muita coisa lá. Então, por mais que as pessoas não... A gente vê muito a ponta do trabalho legislativo, mas tem muita porcaria que vai para ser aprovada. Teve nós estávamos falando da Erika Hilton antes, ela teve um projeto que ela obrigava que as empresas do Brasil que tivessem com mais de 100 funcionários tivessem que contratar 3 moradores de rua. Aí eu perguntei para ela quantos moradores de rua ela tinha no gabinete dela. Nenhum. Então, mas vamos lá. Vamos lá. A gente sabe muito bem que a demanda é populista. A demanda é populista porque política entrou na moda. Os programas, todo mundo falando de política, internet, rede social. É populista. Quanto mais populista for, melhor é. Tipo, um exemplo típico é esse 6x1, que agora tá lá. Nenhum deputado chega e fala a verdade.
Eu tenho até uma PEC, Emílio, contra isso aí. Calma. Mesmo quem está propondo isso sabe que é impossível. Porque o que o cara... Ele propõe isso para o outro votar contra, para na hora da eleição ele falar, olha... Ok, tá vendo contra o só? povo. Eu tá contra o povo e não sei o quê. Só que tem que ter alguém... ou sei lá o quê, descer um santo, aparecer alguém para falar a verdade pro povo. Porque o povo é muito, sabe, é muito enganado, o tempo inteiro enganado. Por isso que eu votei errado minha vida inteira, que eu acredito em vocês. A gente é tonto. Eu sou tonto. Eu também é fácil me enganar. Emílio, a minha PEC... Eu sempre acredito em vocês. Pra tu ter uma noção, essa PEC de 6x1 ela é muito interessante. Primeiro que a Erika Hilton foi na Globo News e perguntaram pra ela qual foi o estudo que ela fez pra implementar, né? Primeiro que não é fim da 6x1 a dela. A PEC dela tem 10 linhas e dentre dessas 10 linhas, além de um erro matemático, ela termina com a PEC, com a jornada de trabalho 5x2. Isso não foi dito para as pessoas, mas o texto dela impede que alguém trabalhe de segunda a sexta-feira. Como assim? É só de segunda a quinta-feira. Esse é o texto dela. Por exemplo, o que nós vamos fazer com as nossas crianças que estão sendo alfabetizadas? Ninguém responde. Os enfermeiros que têm a jornada 12x36, o que nós vamos fazer? Ninguém responde. Se tu, Emílio, quiser vir trabalhar de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pan, o senhor estará proibido de fazer perante a PEC da Erika Hilton, a original. Pois bem, o governo viu que era uma M desgraçada, que não tinha a menor condição, e aí trocou pela 6x1. Aí, beleza. Ela conseguiu essa PEC, para vocês terem uma noção, ela precisa de 171 assinaturas. Ela conseguiu essas assinaturas em 3 dias. Eu demorei 9 meses para conseguir as 171 assinaturas para a minha PEC, que ela basicamente copia o modelo americano, orista, guardados os direitos trabalhistas. Ou seja, se tu, Emílio, quer trabalhar de segunda a sexta, tu tá permitido. Se o Sami quer trabalhar de segunda a terça, também tá permitido. Beleza. Se, né, Mas não passou. Não, as PECs estão Não tramitando. adianta você... Não, então, não adianta nada. O que vai passar é da Érica. Não vai passar. É isso que é o... Não. Tu matou a charada Não quando tu vão falou. votar. Agora estão jogando pra frente pra não ficar em ano eleitoral, porque ano eleitoral o cara só quer teu voto. Lógico. E Quer aí depois que se dá. Eu acho que tinha que mudar. O Fernão veio aqui aquele dia e eu acho que é muito interessante ter o recall e ser só 2 anos. Aí seria lindo. Porque aí 2 anos, o cara vai ficar. Você avalia. Ele fala, puta, não posso fazer isso daqui 2 anos. Porque você vota no cara. O cara, você nem sabe quem votou em você. Entendeu? O cara que é deputado, vamos imaginar um deputado federal por São Paulo. São Paulo inteiro vota no cara. Esse cara não sabe quem votou nele. Só o eleitor vai lá, a gente dá para ele o poder de fazer o que quiser durante 4 anos. Você nem sabe quem votou em você, então aquele voto distrital é importante, que é lugar menor. Você tem como, sabe, cobrar mais e avaliar mais o que o É que tem 2 tipos. Acompanhar mais. Agora, não sei se o Valdemar, esses caras aí, esses caras não querem, estão montados no dinheiro. Que não quer. Então, Tem o dinheiro esse do que é o partido, problema, o dinheiro gordão. do fundão. Vai lá, gordão. Faz alguma coisa, pô. Você não faz nada. Você Vai só ficar fala. aí. Só reclama. Mas é, Eu tô tem que deputado. reclamar. Faz lá, Mas Maurício.